Bom dia. Aqueles a quem eu não cumprimentei ainda, pessoalmente, é um privilégio poder estar aqui e compartilhar com os irmãos. Esse é o primeiro aniversário da igreja que eu e Ivan já estamos aqui já como integrantes da comunidade, né? E somos muito gratos a Deus por esse privilégio que é estar junto ao corpo de Cristo, essa parte do corpo de Cristo representada aqui nesse lugar. São 87 anos. E tem alguém aqui desde o começo? Acho que seria meio difícil, né? A não ser que tivesse sido batizado no dia da inauguração. Mas é um privilégio, né? A gente ouvir as histórias de uma igreja que caminha há tanto tempo aí com suas lutas, né? Com suas batalhas, e ver que o povo de Deus continua. Nossa meditação de hoje vai ser em torno disso. Eu quero ler com vocês a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículos 19 a 22. Eu não sei qual a versão que você usa, todas as versões, aliás, permita-me corrigir, há várias versões muito boas, né? Algumas, simplesmente, eu falo sem medo de errar, não prestam, né? Mas as que a gente usa aqui na igreja são boas. Eu vou ler na NVI e durante a exposição a gente vai fazer referência a outras versões aqui, tá bom? Diz assim, Paulo falando aos Efésios: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Ou, em outra versão, diz dedicado ao Senhor. Nele, vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Em Mateus 16, 18, Jesus falou sobre a igreja e disse que ela ia permanecer para sempre. E quando a gente pensa em para sempre, a gente pensa no tempo e a gente pode olhar para o futuro. Eu queria com vocês dar uma espiadinha no futuro, usando aqui as palavras de um teólogo que escreveu um livro chamado Criados à Imagem de Deus, Anthony Huckman. No último parágrafo do capítulo 5, ele está olhando para lá, para a igreja perfeita, lá no futuro. Ele diz assim: na vida por vir, veremos a imagem de Deus. Lembra que o livro está tratando de o ser humano criado à imagem de Deus. Então, tanto do ponto de vista individual, pessoas, homem, mulher, como o coletivo. E ele diz assim: na vida por vir, veremos a imagem de Deus não apenas em sua perfeição, mas também em sua inteireza. Todo o povo de Deus, de toda idade e de todo lugar, ressuscitado e glorificado, estará então presente na nova terra, com todos os dons dados por Deus e que refletem Deus. E todos esses dons, purificados agora de pecado e imperfeição, serão usados pelo ser humano pela primeira vez com perfeição. Então, por toda a eternidade, Deus será glorificado pela adoração, serviço e louvor daqueles que trazem a sua imagem em um reflexo cintilante e perfeito das suas maravilhosas virtudes. E se terá alcançado o propósito para o qual Deus criou a humanidade. Vai ser assim, a gente sem pecado, podendo olhar uns nos olhos dos outros, sem dor, sem aflição, sem imperfeição, e todos os dons e habilidades que Deus concede ao seu povo serão elevados à sua mais
alta qualidade, ao seu mais profundo potencial, e vamos louvar a Deus para sempre e viver aí aqueles problemas que a gente lamenta tanto aqui vão ser passados. Mas isso é uma visão da igreja do futuro, da igreja glorificada. A gente, em teologia e nos estudos bíblicos, a gente é um povo do já e ainda não. Já somos igreja, já somos em Cristo, já estamos nas regiões celestes, como diz Paulo, nessa mesma carta, mas ainda não plenamente. Potencialmente e parcialmente já somos tudo isso, mas plenamente ainda não. E a gente sabe disso, né? Eu e você temos os nossos defeitos, as nossas imperfeições, que são trazidos para a igreja, né? Então, se você procura uma igreja perfeita e quer pertencer logo a ela, tem um caminho só, é o da morte, porque a igreja perfeita está na glória, né? Então, eu costumo dizer que se existisse uma igreja perfeita e eu fosse para lá, o problema dela começaria, né? Porque o problema está em nós. Então, em Mateus, Jesus falou sobre a igreja e como ela seria vitoriosa, né? O livro de Atos conta a história do princípio da igreja, as primeiras décadas, como a igreja se estabeleceu ali debaixo da perseguição, primeiro dos judeus e depois do próprio Império Romano. E as cartas são as instruções, as cartas apostólicas, são as instruções que Deus deu por meio de seus apóstolos, né? Jesus Cristo, por meio daqueles que Ele escolheu e designou, são as instruções para a igreja, como corpo de Cristo no mundo inteiro, e para as igrejas locais. E a carta aos Efésios é uma dessas, que fala bastante da igreja, fala do propósito eterno de Deus. Deus da eternidade olhou, viu um povo, amou, predestinou, salvou. Ao longo da história, historicamente Deus faz isso com aqueles que na eternidade Ele já tinha escolhido como povo seu. E o propósito eterno de Deus é fazer, e aqui isso está na carta aos Efésios, né, no capítulo 1, verso 10, diz que é fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as do céu como da terra, começando pela igreja, que é a reunião de judeus e gentios, né, aqueles que não são judeus, num só corpo, através da santificação e aperfeiçoamento dos escolhidos. Então Deus faz isso. E como Deus faz isso? A própria igreja. Deus usa a própria igreja. Então Paulo fala desse mistério que antes estava oculto, nem o judeu mais liberal conseguia imaginar isso. Ele sabia que um dia todos os povos iam se render a Deus. Isso ele sabia. Mas um judeu daquele firme jamais ia concordar que o povo gentio, os gentios, pudessem fazer parte do mesmo povo colocado diante de Deus em pé de igualdade. E é isso que Paulo disse, um mistério que estava oculto antes da fundação do mundo, desde a fundação do mundo, e que agora foi revelado por meio dos seus apóstolos e profetas. E ele fala, o mistério era esse, que todos serão um povo de Deus. E a missão da igreja é essa. O próprio Paulo diz mais adiante, no capítulo 3, que os principados e potestades, os habitantes das regiões celestes, aquele povo que a gente não vê, aprende com a igreja. É isso que Paulo diz, porque eles não são oniscientes. O único onisciente que sabe tudo, desde o começo até o fim, é Deus. Os outros seres espirituais não sabem tudo. E Paulo diz que eles aprendem. Paulo diz lá no capítulo 3, né, versos 10 e 11, que as entidades espirituais olham para a igreja e aprendem olhando a multiforme graça de Deus. Os anjos, os demônios devem ficar surpresos. Como esses pecadores conseguem ter acesso a Deus assim? Se reunirem para cantar, louvar e adorar.
E Paulo diz, a gente ensina nas regiões espirituais. E nesse texto que nós lemos, Paulo usa 5 figuras para descrever a igreja. E eu quero fazer a meditação com base nessas figuras. Antes eu quero identificar as figuras com você aí. A primeira figura que Paulo usa é a da cidade, porque ele fala assim, vocês antes eram estrangeiros, forasteiros, gente que estava por perto, mas não fazia parte do povo, ou mesmo junto, não estava sujeito aos mesmos direitos e deveres. Paulo fala, agora vocês são concidadãos dos santos. Isso está lá no verso 19. Concidadãos, a etimologia da palavra diz que são pessoas que formam, habitam, estão debaixo da mesma cidade. Concidadãos dos santos. A cidade, mesmo nos tempos de Paulo, é lógico que não era como as nossas cidades hoje, cidades-município, eram cidades-estado, né? Mas Paulo diz que a gente foi trazido para uma cidade, a cidade de Deus. Então Paulo diz que fomos colocados como concidadãos dos santos. Cidade é esse espaço onde pessoas de origens diferentes chegam, moram juntos, estão submissos às mesmas leis. Depois Paulo fala da família. Vocês não são mais apenas concidadãos dos santos, mas são família de Deus. Vocês foram colocados na família de Deus. A família é essa sociedade básica, onde a gente aprende desde pequeno a amar, perdoar, dividir, compartilhar, aprende o que é certo, o que é errado. E Paulo diz que nós somos família de Deus. Deus é uma família desde a eternidade. Pai, Filho e Espírito Santo habitam juntos e estendem isso a nós quando nos adotam na família. A igreja deve ser assim. Paulo fala também do edifício, né? A igreja está sendo edificada em cima do fundamento dos apóstolos, que é o próprio Cristo. E nós cantamos isso aqui na letra do hino que nós cantamos. A pedra fundamental, aquele que era a pedra que era colocada numa posição em que as outras pedras tinham que estar alinhadas a ela, conformadas a ela, para que o edifício fosse edificado. Paulo também fala do santuário, diz que nós estamos sendo edificados como santuário. Santuário, mesmo nos tempos de Paulo, e a palavra que Paulo usa aqui não se refere ao templo de forma geral, mas ao lugar santo. O santuário era o lugar do encontro com a divindade. Isso em qualquer religião. No caso do povo de Deus, com o Deus verdadeiro, que é quem chama o povo para se reunir. E por último, Paulo fala da habitação. Vocês estão sendo edificados para a morada de Deus, habitação, casa de Deus no Espírito. A igreja é o povo que Deus ama. É o povo amado e chamado por Deus desde a eternidade. E é com base nessas figuras que eu quero meditar com vocês rapidamente. O que nós somos como povo de Deus. O que uma igreja com 87 anos deve ser à luz da história da igreja no mundo e como comunidade local. O primeiro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês é que a igreja é um povo amado e chamado por Deus para uma vida em comunidade. Todas as figuras que Paulo usa falam de coisas que são colocadas juntos. Vocês são concidadãos. A forma como Paulo constrói essa palavra é cidadãos juntos, ajuntados. Família, não dá para ser família espalhados. Família de verdade, a gente vive junto. De vez em quando um precisa viajar, sair, passar um tempo fora, mas está ligando direto, está mandando mensagem direto e doido para voltar para casa. Família é isso. Um edifício, apesar dele ser constituído de tijolo, cimento, areia, madeira, você quando passa em algum terreno que tem todo esse material ali espalhado, você não fala, ali está um edifício. Ainda não é um edifício. Um edifício é quando essas coisas são colocadas em ordem, juntas, para um propósito.
Santuário, a mesma coisa. Santuário é aquele local do encontro, onde Deus se encontra com o seu povo, onde pessoas se encontram para cultuar a Deus. E habitação, casa, morada. A casa é aquele lugar onde você chega, se sente à vontade. E Paulo diz que nós somos casa de Deus, é para ser assim. Todas as figuras que Paulo usa é comunidade. Ensina para a gente que não se vive a vida cristã sozinho. Pelo contrário, até o evangelho que nós cremos foi trazido por outras pessoas. Você não recebeu uma epifania, uma revelação. Um dia você estava longe de Deus e de repente se tornou cristão. Não, você ouviu a palavra, alguém trouxe. Não se vive a vida cristã sozinho. E aqui eu quero dizer para você, se você acha que a sua vida pessoal é de interesse exclusivamente seu, que ninguém tem nada a ver com isso, pastor não tem que dar opinião na sua vida, irmão nenhum tem que chamar sua atenção por nada, ou o seu conceito de igreja está equivocado e você precisa rever, ou você está no local errado, né? E aqui eu não estou mandando ninguém que pensa diferente ir embora, só estou dizendo que você precisa reavaliar o que é a igreja para você. Aquilo que eu faço na minha vida pessoal, por mais escondido que seja, interfere na caminhada da igreja. A gente tem um exemplo clássico no Antigo Testamento, quando o povo entra na Terra Prometida com Josué e um homem desobedece uma ordem expressa de Deus com relação às coisas consagradas a Deus. E no capítulo seguinte, o capítulo começa dizendo que Israel pecou. Espera aí, Senhor, foi só um cara. Tira ele, mata, acaba e vamos embora. Deus fala, procurem aí que Israel pecou. O povo pecou. O pecado de um atrapalhou a caminhada do povo. Então, quando algum irmão da igreja, mais velho ou mais novo do que você, procurar você com a Bíblia aberta e mostrar um pecado seu, você tem que considerar isso. Se você me vir fazendo alguma coisa errada, você tem a obrigação de me chamar a atenção como irmão em Cristo. Mas é pastor, isso aí... Não, por favor, não me deixe caminhar para o buraco. Você não tem o direito de me deixar caminhar para o buraco se me vir fazendo alguma coisa que desagrada a Deus. É isso, Paulo diz que nós fomos chamados, um povo amado por Deus e chamado por Deus para uma vida em comunidade. Se um membro se alegra, todos se alegram. Se um membro sofre, todos sofrem. Às vezes é mais fácil a gente sofrer com os que sofrem, né? Há pouco oramos pelos enfermos aqui e eu fico pensando na aflição, na dor de quem está perto e da própria pessoa, né? E a gente queria fazer alguma coisa, tomar isso nas mãos e fazer algo, e tem que entregar para Deus e orar junto. Mas às vezes a gente tem uma dificuldade enorme de se alegrar com uma bênção recebida por outros. A gente precisa desenvolver isso. Somos chamados para uma vida em comunidade, para uma vida onde expressamos aquilo que existe em Deus desde a eternidade. Lembra, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E aí traz a mim e a você para essa comunhão. Que absurdo. É isso que os principais e potestades ficam, segundo Paulo, ficam pensando. Como é possível essa gente fazer parte da família do Deus eterno? Esses pecadores, por meio de Jesus Cristo, em Cristo. Mas a igreja também é um povo amado e chamado por Deus, não apenas para viver em comunidade, onde o indivíduo e o coletivo habitam juntos, mas é uma vida de obediência também. Nós somos chamados para uma vida de obediência. E aqui eu quero dizer que há sim regras a serem obedecidas. E quero dizer também, se você pensa que a igreja é uma democracia, você está equivocado. A igreja não é uma democracia. A igreja tem um dono, tem um rei, e é ele quem dá as ordens, e a gente vai viver, ou vai pelo menos buscar viver de acordo com essas ordens.
Eu costumo dizer que Jesus é o único que pode dizer meu corpo, minhas regras, né? Ele pode dizer isso, porque é Ele quem chama a gente para o corpo dele, que é outra figura que Paulo usa antes aqui, né? E que dá as regras para que esse corpo funcione. Então, se você é daqueles que diz, não, eu lá em casa sirvo a Deus do meu jeito e Deus entende, então essa gente não me merece, né? Você está correndo um sério risco de se descobrir não sendo parte do povo de Deus hora nenhuma, o que é muito perigoso. Então, Deus coloca aqui a gente juntos para viver de acordo com as regras. Lembra da cidade? A cidade tem uma legislação. Então, aqui em Santos tem coisa que você pode fazer que em outras cidades você não poderia, e vice-versa, né? Nada que fira a Constituição máxima, mas as regras locais servem para todos os cidadãos. Família, a mesma coisa. Família tem ordem, família tem autoridade, não é bagunça, né? Como eu disse, né, um edifício para ser construído não é de qualquer jeito. Tem uma engenharia, tem uma ciência que diz quanto de pedra pode ser colocado um em cima da outra, com que argamassa, em que ângulo, tem regras. Então, há sim regras para serem seguidas. Então, a vida da igreja é uma vida que é para ser vivida em obediência. Você, consciente disso ou não, quando fez a sua profissão de fé para ser membro da Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui estou tratando da nossa denominação, você sim se submeteu a uma série de regras. Mas ninguém me falou isso. Eu acho que você que não prestou atenção, né? Porque é uma das primeiras coisas que o pastor pergunta. Se você está disposto a se submeter à liderança da igreja enquanto ela for fiel à palavra de Deus. E você respondeu sim, né? A confissão de fé da igreja, sim, né? A gente fala tudo isso, mas quando alguém, a liderança, chama a gente a responsabilidade por algo que a gente está fazendo, a gente reclama, a gente briga. Há regras. Então, se você não quer obedecer, ou você muda a atitude, ou você precisa ser mudado, né? E Deus é quem sabe como vai fazer isso. Mas a igreja não é só um povo amado e chamado por Deus para a vida em comunidade, para uma vida de obediência, mas também para uma vida com propósito. Observe comigo que todas as figuras que Paulo usa são figuras que apontam para um uso. Tem uma referência, tem uma finalidade que tem uma referência direta ou indireta a esse Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. No versículo 19, Paulo fala que nós somos concidadãos dos santos. Santos aqui são aqueles que são separados para Deus, dedicados a Deus. Família é a família de Deus. O edifício é fundamentado em Cristo, a pedra angular. O santuário é um santuário dedicado ao Senhor. E a habitação é a habitação de Deus. Tudo tem um propósito, tudo tem um alvo que aponta para esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. A Trindade está nesse texto, aí, se você reparou lendo. E aqui o que Paulo está dizendo é que a vida individual ou coletiva encontra em Deus, encontra na igreja, e notem bem o que eu estou falando, não é no templo, não é na denominação presbiteriana, e nem é no fato de pertencer a uma igreja local, é de fazer parte do povo de Deus. A vida encontra sentido quando você faz parte do povo de Deus. Aí sim, você pode ser membro de uma igreja local que está inserida numa denominação que faz parte do povo de Deus das várias igrejas espalhadas pelo mundo. É em Cristo que encontramos o propósito de vida. O ser humano, eu e você, somos menos humanos quando estamos fora de Cristo. Mas em Cristo somos restaurados à plenitude
da humanidade. Cristo é aquele que obedeceu regras. Nele nós conseguimos obedecer. Cristo é aquele que nos chama para viver em comunidade. Nele nós vivemos em comunidade. Cristo é aquele que dá propósito à vida. A pergunta que não quer calar é: somos isso? Temos sido tudo isso? Temos sido cidade, família, edifício, santuário, habitação de Deus? A Igreja de Santos pode dizer isso? Eu, pensando nos grupos da igreja, eu gosto de pensar nisso. Quando olho para os idosos da igreja, a igreja é esse local seguro para os idosos? É essa cidade segura? É essa família que acolhe, que trata, que suporta? Como a gente poderia fazer a integração, uma integração maior dos idosos na igreja? Não apenas fazendo programas para participar, mas inserir os cabelos brancos, como diz a palavra de Deus, são coroa de honra, coroa de glória. Nos cabelos brancos há ensino. Então, aqui não estou dizendo para ninguém deixar de pintar seu cabelo, né? Mas há sim, na caminhada desses que estão aí andando há 87 anos, um pouco menos, há instrução, há ensino a ser compartilhado. Penso nos homens também. A gente se vira bem, né? Não precisa de ninguém. Mas homens, a gente precisa de amizade. A gente precisa de gente para chorar. A gente precisa de gente para caminhar, para abrir o coração. Na aula da semana que vem a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas quem diz que a Bíblia é um livro machista é porque não lê direito, né? Em que literatura machista você vê homens confessando que choram dia e noite diante de Deus? Em que literatura machista você vê homens sendo recomendados a darem a vida pela esposa? Quando eu penso nas mulheres, eu penso na necessidade que as irmãs têm, solteiras ou não, de se sentirem seguras nessa cidade, igreja, família, nesse santuário, sabendo que aqui os irmãos são seus irmãos em Cristo. Os adolescentes, os jovens, com a sua busca de pertencer a um grupo, a igreja deveria ter ações que façam eles perceberem que esse é o melhor grupo ao qual pertencer. Penso nas crianças também, na proteção da inocência das crianças, que é algo que tem sido combatido, tem sido agredido todos os dias. A igreja deve ser esse local seguro, onde as crianças não tenham medo dos adultos. As crianças não sintam insegurança ao viver entre nós, como acontece aí fora. Eu quero concluir fazendo uma pergunta. A igreja de Santos é uma igreja de santos? Até que ponto a gente vive de forma santa? Eu quero lembrar que aquilo que eu vivo na minha vida pessoal afeta a caminhada do povo, mesmo que não seja descoberto. A gente precisa fazer essa pergunta. E eu quero finalizar voltando para o Anthony Huckman, aquele mesmo que eu li um trecho no começo. Agora ele está olhando, lembra que ele estava olhando lá na frente. Esse outro parágrafo do mesmo capítulo é um olhar daqui para frente, não é um olhar lá na frente. Ele diz assim: a expectativa de que nossos irmãos e irmãs em Cristo também estão caminhando para a perfeição final deveria nos ajudar a não somente vê-los como pobres e vacilantes pecadores, que nos cansam com seus muitos defeitos, mas ao contrário, como tais que brilharão um dia como o sol. A igreja é um lugar de gente problemática. Eu e você. Pecadores, falhos, com as imperfeições,
com as promessas não cumpridas, com as falhas que todo mundo vê, com as falhas que ninguém vê. Mas ainda assim, somos o povo de Deus, fomos colocados juntos nesse edifício, onde juntos, edificados, somos pedras de edificação. Quando estamos espalhados, somos pedra de tropeço. Que Deus nos ajude a, nesses 87 anos, na celebração dos 87 anos, olhar para trás, aprender com o que ficou, mas olhar para frente. Temos um alvo, que é a perfeição em Cristo. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer, porque fomos colocados juntos nessa família da fé, chamada igreja, a igreja do Senhor de todas as épocas, a igreja do Senhor que caminha apesar dos embates com o inimigo e apesar dos embates internos. O Senhor disse que as portas do inferno não vão prevalecer contra nós, como igreja. Nós cremos nisso e queremos viver à luz disso. Te louvamos pelo teu povo reunido aqui e pedimos que o Senhor nos ajude a viver e viver juntos uma vida em comunidade, uma vida em obediência e uma vida com um propósito para a tua glória. Oramos em nome de Cristo, que é o Senhor da igreja. Amém.